Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. Eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Hoje que é a festa da exaltação da Santa Cruz. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem terem a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Linda passagem. É verdade. Eu sempre tive muita devoção pela cruz. A cruz do Senhor é algo assim que a cruz foi um mal que fizeram Jesus, mas que hoje tem um significado muito profundo, né, na nossa vida. Inclusive eu acho que até seria bom a gente meditar um pouco sobre a cruz, porque é muito mal entendida por muita gente, né? Uhum. Muita gente pensa que a gente não deve ter atenção mais à cruz, porque Jesus já ressuscitou, mas é importante que a gente reconheça o valor de cada estágio, né, da nossa história da salvação. E a cruz é um desses momentos marcantes, né? É o grande momento, na realidade, em que a humanidade é salva, né? É, verdade. Quando a gente estiver até no final desse vídeo, nós vamos filmar ali para vocês verem um Cristo ressuscitado com uma cruz em cima. Quer dizer, para Jesus chegar à ressurreição, ele passou pela cruz. Assim somos nós. Para chegarmos à salvação, também teremos que passar pela cruz. E é exatamente isso que ele está explicando para Nicodemos. É preciso passar pela cruz. E a cruz não é para a gente um sinal... hoje em dia, assim, não é um sinal pesado. A gente vê na cruz, quando você olha para um Cristo na cruz, você sabe, ele morreu na cruz. Mas nós sabemos que ele ressuscitou. Mas a cruz tem um significado tão profundo na nossa vida, porque pelo fato de Jesus ter morrido daquela Quando exaltamos a cruz, não significa que nós estamos presos na morte de Jesus. Não. Muito pelo contrário. Sabemos que ele está vivo e nós estamos fazendo de tudo para estarmos vivos com ele um dia. Mas quando a gente exalta a cruz, a gente exalta essa grande obra que Jesus, né, fez por nós, pela humanidade. É isso. Então, quer dizer, a cruz é algo assim tão significativo. A gente viu no Atos dos Apóstolos, leu já várias vezes, que os apóstolos faziam o sinal do tal, que é o T, na testa de todos aqueles que eram batizados pelos discípulos. Quer dizer, o sinal da cruz, ele tornou algo tão profundo, é o meio visível de a gente ver que um sacramento vai acontecer. Exatamente. Porque o Espírito Santo
a gente sabe que através do sinal da cruz o Espírito Santo vai descer sobre as oferendas do pão e vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor. Então saibam que quando nós fazemos isso, Pai, sinal da cruz, Filho, Espírito. Olha o nós desenho. Olha o desenho. Nós estamos dando continuidade a uma tradição que começou nos apóstolos. E tem um significado muito profundo. Quando eu vou fazer algo que eu digo, eu estou fazendo em nome do Pai. Quem é o Pai? Deus, Criador de todas as coisas. Em nome do Filho. Quem é o Filho? Jesus, o Salvador, o Redentor. E do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Santificador, né? O Paráclito, aquele que nos defende, nos esclarece, que nos dá os seus dons. Então, isso não é uma idolatria, isso é uma invocação. Eu estou invocando a Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. É um Deus em 3 pessoas. Então, quando fazemos o sinal da cruz sobre a comida que vamos comer, sobre a bebida que vamos beber, sobre a saída que vamos ter, se eu saio de casa para trabalhar e faço o sinal da cruz, se eu volto, se eu faço quando eu durmo, quando eu acordo, eu não estou fazendo para nenhum outro Deus, estou fazendo para o meu Deus que é uno e trino, e estou me colocando sobre a presença dele, invocando. Me lembro que na catequese a gente até ensinou para eles, né? Bom, umas pessoas fazem e beijam a mão. A gente aprendeu e nunca fez isso, beijando a mão, porque se sabia que se fazia o sinal da cruz com o crucifixo na mão e no final beijava o crucifixo. Por isso muita gente, mesmo sem o crucifixo, às vezes faz e beija a mão. Mas a gente, como eu disse no vídeo anterior, eu sempre gostei de entender o tudo, saber o porquê, qual a origem. É bem interessante que quase tudo, a maioria das coisas tem uma origem. E Deus não quer que nós fiquemos na ignorância, que a gente procure conhecer tudo. Fazer porque todo mundo faz. A gente tem que fazer porque a gente sabe o sentido. Você copiar uma ação sem saber o que ela significa, não vai ter um sentido profundo, né? Então é preciso a gente entender. Então a cruz, hoje Jesus está falando de Moisés, que assim como Moisés ergueu no deserto a serpente, né? Todos aqueles que eram picados pela serpente, o que aconteceu? Quando Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto, aconteceu que muita gente estava sendo picado por serpente e morrendo. Então Moisés pediu a Deus para ajudar, e Deus falou, faça uma serpente de bronze e suspenda ela. Toda vez que alguém for mordido, só olhar para ela que vai ser curado. Então veja, uma grande alegoria para a cruz de Cristo. E Jesus veio falar que assim como a serpente no deserto atraía, né, de bronze a atenção de todos, que assim seria o Filho do Homem quando ele fosse. Então, quando Jesus estava falando isso, certamente ninguém estava entendendo o que ele estava dizendo. Só quando aconteceu que vieram a entender. Mas uma outra coisa que a gente vê que Deus, muita gente fala, Deus proibiu adorar a imagem, fazer imagem. O Deus proibiu que adorasse, mas fazer imagem ele não proibiu. Tanto que ele mandou fazer a serpente de bronze. Mas eu já li que houve pessoas daquele grupo que começaram a adorar a serpente. Aí foi problema das pessoas, a cabeça delas, que não entenderam bem o significado. Então Deus nunca proibiu fazer imagem. Deus proibiu que nós adorássemos outros deuses que não fosse Ele. Se Deus tivesse proibido imagem, nós não poderíamos nem estar fazendo este vídeo agora, porque isso aí é uma imagem. E veja, aí é uma prova que Deus não proibiu fazer imagem, Ele mandou. Quando você lê sobre quando o rei Salomão estava construindo o templo, Deus manda fazer os querubins para botar um côncavo, né, assim diante
da Arca da Aliança, 2, mandou ornamentar o teto do templo com anjos, com arcanjos, querubins, os anjos nenéns. E então, quer dizer, Deus não é um Deus que se contradiz, não. O que Deus proibiu foi que o povo ficou 400 anos escravo no Egito. Depois caminhou 40 anos em busca da terra prometida. Os 400 anos que eles viveram no Egito, eles adquiriram muitos hábitos dos egípcios, que eram certamente foi muito tempo e eles então foram influenciados pela cultura egípcia. E muitos, os egípcios, eles tinham vários deuses. E então o povo saiu de lá, igual foi no domingo, que leu sobre o bezerro de ouro, domingo na missa, a leitura do domingo, foi falando sobre que o povo começou a adorar o bezerro de ouro, obrigou Arão a fazer o bezerro e adorar. Aí sim está uma imagem proibida. Então, quer dizer, a gente tem que entender bem as escrituras para não fazer uma leitura radical e ensinar o que Deus proibiu erradamente. E insistir na ignorância. Insistir na ignorância. E como a cruz hoje, na festa da exaltação da Santa Cruz, a gente vê como que a cruz é importante. Eu já fui curada, eu mesma já fiz a oração, o Senhor me curou através do sinal da cruz. O sinal da cruz, a gente sabe história, né? Sabemos história de padres que se viram livres do demônio por causa do sinal da cruz. O sinal da cruz é usado para abençoar. Então, quer dizer, quando uma mãe... Foi o sinal da cruz que impediu que Santo Antônio morresse depois dele comer uma comida envenenada. Foi. Deram uma comida envenenada para Santo Antônio, que na primeira garfada ele cairia morto. E ele sabia, porque quiseram provar a fé dele. Disseram, se você comer essa comida e nada te acontecer, aí nós vamos acreditar no seu Deus. Porque quem foi Santo Antônio? Um padre. Ele era primeiro um padre agostiniano, mas depois ele se voltou, ele foi para a ordem franciscana. E ele saía pregando o evangelho para os pagãos. E muitas vezes eles faziam desafios com ele. Se você fizer isso, me provar. E ele provava. E aconteceu que ele, quando deram essa comida envenenada, ele fez o sinal da cruz e comeu. Nada aconteceu com ele. E eles então pensaram que o veneno não estava válido. O veneno perdeu o valor. Aí o cachorro que comeu o resto da comida, o pobre do cachorro morreu envenenado. Então a gente sabe que o sinal da cruz é o sinal do cristão, é um sinal do cristão que sabe que Cristo está vivo. Ele ressuscitou, aleluia, nós sabemos disso, aleluia. Que ele está vivo. Como São Pedro nos aconselha na primeira carta dele, e que nós devemos conhecer a nossa fé para que no momento preciso a gente saiba dar razão à nossa fé. É verdade, é importante dar razão à nossa fé. É importante a gente entender que o que é adorar a imagem, o que é ter uma imagem, né? Igual nós estamos numa igreja católica, tem muitas imagens. A minha casa tem muitas imagens. Então, aqui tem uma praça dos veteranos, um parque, que está cheio de imagens de soldados lá. Fizeram bustos deles para homenageá-los, que foram heróis de guerra. Você vai a um museu, tá cheio de imagens. Alguém vai lá na porta do museu e dizer: tira essas imagens aí que vocês estão adorando. Olha, é muita ignorância isso, né? Então você sabe muito bem o que a imagem significa. Um monumento, algo que te lembra alguma coisa. Lá no Rio, me lembro que eu sempre gostava de ver a imagem do Tiradentes, na Praça Tiradentes. Eu trabalhava ali na Rua da Carioca e passava ali, sempre olhava aquela imagem dele no cavalo, entendeu? Então, as imagens, as estátuas, sempre às vezes você vai ler alguma coisa sobre ela, tem um significado.
tem um significado tão importante que não tem nem explicação científica para algumas delas terem sido edificadas, construídas, igual estamos aqui diante de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, a qual nós temos muita devoção com ela. Somos mesmo muito gratos a ela por eu ser católica praticante. Viver minha fé foi graças a uma novena que eu fiz a ela e por ter o Adilson do meu lado também. Devoção então, Nossa Senhora das Graças, quando eu conheci a minha madrinha, Dona Lourdes, e no meu bairro tinha a igreja Nossa Senhora das Graças, me atraiu muito de saber a história, como foi que ela apareceu para Santa Catarina Laboré. A Santa Catarina Laboré, todos sabem que o corpo dela, quando foi desenterrado, estava intacto. Ela só pegou uma cor amorenada na pele. A cruz do Cristo que estava na mão dela, a madeira se decompôs toda, se desfez, só o Cristo que ficou. E os médicos legistas, quando foram ver, que o corpo dela estava intacto, sem nenhuma destruição, e quando abriram os olhos, levaram um espanto, porque os olhos dela tinha brilho de olhos de pessoa viva, estava como que de uma pessoa viva, então ninguém entendeu, e até hoje o corpo dela está em Paris, lá sendo conservado, né? Então, quer dizer, esse corpo a terra não vai precisar devolver, porque a terra nunca o consumiu. Ele está lá no caixão de vidro, né? Não virou pó. Mas ela que teve essa visão de Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou para ela, olha, mande fazer essa medalha desse jeito. Aí, essa é a medalha. A gente sempre carrega. À frente e atrás. Deu todas as direções. Depois eu posso botar um vídeo aqui no link para que vocês assistam, de um padre muito bom que ele difunde essa devoção. E eu sempre mando para muita gente o vídeo dele, muito bom. Então, Nossa Senhora deu para ela então esse pergaminho, um papel diferente, que quando ele foi levado para ser imprimido, ninguém entendia a origem do papel, ninguém sabia que papel era aquele, que material era aquele. Até hoje é um material que ninguém sabe a origem. Então é porque não existe aqui no nosso planeta. Então, quer dizer, essa devoção da medalha milagrosa passou a se chamar medalha milagrosa porque veio a ter uma pandemia nessa época e muitas pessoas estavam morrendo. Então, quando a medalha foi distribuída para as pessoas, aconteceu um milagre que muita gente ficou curada. Eu não me lembro agora, não quero falar o nome errado. Se era uma febre, qual era o tipo da doença? Eu não lembro. Depois eu vejo, posso botar aí, nessa parte que eu estou falando, eu coloco aqui escrito qual foi a doença que matou muita gente. Mas a gente sabe muito bem o que é adorar e o que é você ter uma imagem. Então, hoje em dia, no século que nós vivemos, se alguém ainda quer usar isso para acusar um católico de adoradores, é porque está igual aqueles fariseus do tempo de Jesus. Certamente. Estão vendo, estão ouvindo, mas não querem aceitar. Então, se a pessoa não quer aceitar... Estão escutando, mas não estão ouvindo. Não, pode estar ouvindo e escutando, mas não quer. Optou por não acreditar, não aceitar. Agora nós, os nossos vídeos são vistos só por católicos, não. Nós temos amigos crentes e temos amigos crentes que gostam muito dos nossos vídeos. E os nossos amigos nunca chegaram para a gente e falaram, vocês católicos adoram imagem, vocês são pessoas muito educadas, discretas e que nós admiramos por isso, que sabem distinguir as coisas. Então, se a pessoa usa esse argumento para perseguir alguém, ofender, ou porque não entende, porque nós vivemos num mundo cheio de imagem e ninguém fica adorando o Tiradentes lá na Praça Tiradentes,
nem ali, ó, no Parque dos Veteranos, que nós costumamos também fazer nossos vídeos, que tem um monumento lá, ninguém está ali adorando eles, prestando culto, é muito diferente. E quando nós católicos rezamos diante de uma imagem, nós ficamos naquele lugar para fazer a nossa oração, mas não é para aquela imagem se tornar Deus, nada disso não. É porque aquela imagem é um meio visível que nos leva ao invisível. Nós estamos rezando para um Deus que está ali no meio de nós, que nós não podemos ver, e aquela imagem é uma estátua de uma pessoa que representou ele, que acreditou nele, que teve fé. Então é algo muito espiritual. É muito espiritual fazer uma oração diante de uma imagem, diante da Bíblia. A Bíblia pode ser uma imagem. Eu comparo essa atitude de ir diante de uma imagem e rezar a Deus, perto de uma imagem, eu comparo isso a uma visita que você faz a um túmulo do seu parente. Quando você vai ao cemitério para visitar o túmulo de um parente, de uma mãe, de um pai, de um irmão, você não está ali adorando o que está ali dentro, no túmulo, mas você está ali porque ali é o ponto que você sabe que estão os restos mortais daquele que já foi um ente querido seu. Então, da mesma maneira, quando a gente está perto de uma imagem rezando ao Senhor, a gente sabe que naquele lugar ali onde nós estamos, é como se fosse um lugar sagrado, porque a gente sabe que Deus está ali presente. Estamos diante de uma imagem de uma pessoa que deixou um grande exemplo de vida, de fé para nós, e por isso nós temos tanto amor e respeito a essa pessoa que a imagem representa. Não a imagem, mas a pessoa que a imagem representa. Da mesma maneira como você tem um retrato da sua mãe na sua carteira, você não ama o retrato, você ama a pessoa que retrata. Que retrata ela. Ela retrata aquela realidade. É muito importante que as pessoas entendam isso. Agora, quem não quer entender, não adianta. Não há palavras, não há nada que a gente possa falar para... Eu era de uma comunidade lá da Igreja Nossa Senhora das Graças, e muitas vezes muitos espíritas iam lá, eles já têm uma maneira diferente de fazer oração diante da imagem. E eu tenho uma tia que eu vivi com ela, que é uma pessoa muito boa, mas às vezes ela ia até lá na igreja, pegava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sem pedir permissão, levava e fazia manto novo e trazia a imagem de volta. Me lembro que quando eu me converti, e às vezes eu ia lá ajudar o zelador, ele até dizia para mim, eu estava rezando na imagem de Santa Mônica, do lado tinha a Nossa Senhora Aparecida, aí ele falou, essa imagem aqui tinha uma dona que sempre via, pegava ela, levava embora, a imagem ficava sumida uns dias, depois trazia ela, até que um dia eu peguei a dona, uma dona loura, aí eu ri, que eu falei, nossa, a tia Neuza pegava essa imagem, então sem permissão, mas eu não falei nada, eu fiquei quieta, mas eu morava com ela e eu via a imagem lá mesmo, ela fazia o manto, mas é diferente, então a gente tem que entender, um católico reza de uma maneira, uma pessoa que é espírita reza de outra maneira, então não confundir, porque todo mundo se diz católico, mas ser católico mesmo é seguir o mandamento da igreja. Quem é católico segue os mandamentos da igreja. Muita gente é católico, mas não segue nada. E foi bom para mim, porque eu tinha decidido que eu nunca mais ia rezar diante de uma imagem para não dar um testemunho ruim para as pessoas pensarem que eu estava adorando. Até que um dia Deus me deu uma lição com uma imagem. E quando eu recebi essa graça com a imagem de Santa Mônica, aí o que aconteceu? Aí eu falei, isso é bobagem, eu não vou deixar de rezar por causa das pessoas aqui. Aí a gente já tinha uma imagem no grupo jovem que acompanhava a gente onde ia, de Nossa Senhora das Graças, que a Mônica tinha tirado no meio de umas pedradas lá, que alguém queria quebrar as imagens. Ela se meteu no meio e salvou essa, aí ficou sendo a patrona do nosso grupo jovem. E aí daí, quando chegamos nos Estados Unidos, fundamos um grupo do terço,
e ganhamos uma imagem de Nossa Senhora das Graças, mas caía, a ornamentação dela ficava sempre caindo. Aí essa senhora que eu trabalhava, que me deu essa imagem, quando ela soube que era para andar em procissão e tudo, ela nos deu outra Nossa Senhora de Fátima, que está no grupo do terço há 31 anos. Até hoje eles têm essa imagem. E aí aqui começamos a rezar o terço, levando a imagem nas casas das pessoas. E muitas vezes as pessoas debochavam quem não era católico e dizia assim: a filha do pastor fica rezando para santo morto aí. Aí eu falei: vem cá, meu pai era quem se dizia pastor. Ele se fez pastor aqui e eu católica, então imagina, era um prato cheio, né, por comentário. Aí, falar que a filha do pastor, eu dizia: venham dizer para mim pessoalmente, porque eu ouvi dizer que alguém disse isso, que eu tenho uma resposta. Aí eu dizia: eu não rezo para santo morto, não, todos os que eu rezo estão vivos na glória de Deus. Bem vivos. Bem vivos. E aí foi interessante que, como eu lá tive essa lição, vi que estava errada de pensar assim, de não ir lá e rezar, e aqui fundamos o grupo, comecei a explicar sobre o terço, sobre a importância de rezar e fazer peregrinação com a imagem, e essa imagem... E eu posso falar de mais um sinal? Uhum. A nossa graça foi através de Santa Mônica, né? Viemos para os Estados Unidos, começamos uma nova vida aqui, e até que um dia eu me tornei corretor de imóveis. E viemos a descobrir que Santa Mônica é a padroeira dos corretores de imóveis. E foi interessante que nós viemos para aqui em 88, e só descobri isso em 2002. e eu falei assim: nossa, como que eu nunca soube isso? Eu fiquei, até hoje, eu fico assim, sem entender, porque a gente sempre gostou do folheto, né, do calendário do Sagrado Coração de Jesus, de desfolhar e ler a mensagem de todo dia. E foi quando eu desfolhei. Fomos para o Brasil, em 2002. Aí, quando viemos para cá, voltamos, ficamos no Brasil as férias. E quando eu voltei, fui botar o meu calendário em dia e li aquilo. E fiquei assim: Dia do Corretor de Imóveis. Nossa, então tem tudo a ver, tudo na nossa vida não acontece por acaso, Deus tem, né? Eu não vou, a graça que nós recebemos, eu não vou contar aqui, na verdade já andei contando, mas para algumas pessoas, não em público assim, mas não faz muita diferença, porque existem coisas que acontecem com você, que você contando para as pessoas, eu notei que isso não fez ninguém mais católico, não. É uma pena. Às vezes, a graça que eu recebi, ela é boa para mim. Tá entendendo? É boa para mim. Jesus fez muito mais, coisas muito mais impressionantes e maravilhosas, e nem todo mundo acreditou nele. A graça que eu recebi foi importante para mim, foi importante que eu pedi para ele receber, e ele recebeu também. Mas a conversão talvez se dê mesmo com o nosso exemplo. E eu nem sei, a gente vai vivendo, eu não sei nem se até quanto o seu exemplo de vida também vale para alguma coisa. Uma coisa eu tenho certeza, para mim Deus vale muito. Para mim, diante de Deus vale, porque às vezes você dá um exemplo tão bom de vida e mesmo assim você vai encontrar quem vai falar o contrário de você. Então a gente não pode nem se deixar desanimar por isso. A gente não pode deixar desanimar se tudo que nós estamos fazendo, falando, se parece que não está tendo resultado nenhum, parece que ninguém está se importando, não está vendo, parece que só ficam procurando. É como aquela parábola da semente. Enquanto a gente está dormindo, a semente está germinando e a gente nem vê. Quem sabe? Não, é isso. Às vezes você precisa morrer, que é para as pessoas verem quem você era. Mas Jesus fala assim, que nós não devemos buscar o mérito nesse mundo.
né? Que se tudo que a gente fizer de bom nesse mundo, as pessoas ficarem elogiando, então nós já vamos ganhar recompensa nesse mundo. Eu não quero essa recompensa de jeito Então é nenhum. melhor ganhar no reino de Deus. Mas, a única coisa dessa história que eu tô falando que fica triste é que você tem boas ações, faz coisas boas para dar um bom testemunho e ninguém vê. Mas se você cair na infelicidade de dar um testemunho contrário, cai na boca do povo. Aí todo mundo vê. Parece que tá todo mundo assim de olho no lado ruim, né? E a gente... O mal se espalha muito mais facilmente do que o bem. Então é isso, mas a gente não deve buscar os méritos desse mundo e eu tenho aprendido isso, o que Deus faz na minha vida. Eu posso até falar para todo mundo, mas não é tão importante. Mais importante é para mim mesma, o que Ele faz, o que eu estou aprendendo com isso e como que eu vou usar para a minha própria conversão. É isso que é importante. Tudo isso que nós meditamos aqui, falamos, e hoje o vídeo está bem mais longo, né? Porque realmente é tanta coisa que não dá nem vontade de parar, né? É verdade. Mas tudo isso se resume numa coisa, numa sentença de Jesus. Quem é da verdade, escuta a minha voz. É verdade. Lembrem bem disso. E na festa da exaltação da cruz, olha, não tem como você separar o Cristo ressuscitado da cruz. Não tem Quer dizer, a cruz veio primeiro. E foi pela cruz que ele venceu a morte. E a cruz é tão importante que ele mesmo falou: se você quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Só chegaremos à glória pela cruz também. Para chegar à ressurreição, precisamos passar pela cruz. E a cruz, no sentido bíblico, significa o sofrimento. Para chegar à glória, precisamos passar pelo sofrimento. É a própria nossa vida, né? A cruz que a gente carrega no nosso dia a dia. Como que a gente como vai ser indiferente, né? A cruz do Senhor. A cruz do Senhor é para ser beijada, como nós fazemos. Na sexta-feira da paixão, nós beijamos a cruz do Senhor. Nós beijamos a cruz do Senhor nas sextas-feiras da nossa vida. Sexta-feira é o dia de penitência que nós fazemos alguma coisa lembrando no sofrimento que Jesus teve na cruz. E eu estou beijando a cruz do Senhor, a quem que eu estou adorando? Se eu beijo a cruz do Senhor, eu estou adorando o diabo, é isso? As más línguas vão dizer isso. É bem incrível, né? Você deturpar, dar um sentido diferente, né? Beijar. O beijo, quando você dá um beijo, a cruz é um beijo que você está dando dirigido a Jesus. Quando você beija a Bíblia, é um beijo que você está dando dirigido a Jesus, a palavra de Deus. Beijar... Tudo é dirigido a Deus. Então, quer dizer, é preciso realmente esclarecer a nossa fé, porque quem fala do que não sabe, proclama sua própria ignorância. Então é bem triste a gente ver pessoas aí que não sabem e parece que quem sabe se cala. Tipo e assim, quem não sabe como fala. Se a pessoa chegasse pra gente e falasse: eu não sei e não quero saber. É minha mãe, né? A minha mãe dizia: eu não sei, tenho raiva de quem sabe. Eu não sei. Não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Exatamente. Mas nós cristãos não podemos alimentar tal pensamento. E muito obrigado mais uma vez pela audiência, né, por estar participando aqui conosco. E, se Deus quiser, até amanhã. E a paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.